Glória a Deus, oh maravilha. Vocês estão bem? Todos na paz de Cristo, amém? Vamos dar início hoje ao nosso seminário Dons Espirituais. A gente está na terceira ministração, certo? E hoje a gente vai falar propriamente dito sobre os dons espirituais. Você que não veio nas duas anteriores, perdeu alguma coisa? Perdeu, mas não tem problema. Dá para você entender, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Nós falamos basicamente sobre o fruto do Espírito, os dons ministeriais, os dons do Espírito de forma superficial. E hoje a gente vai falar exatamente a respeito dos dons espirituais, da lista que está lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, tá? Eu coloquei algumas referências aqui e nós não vamos ter um texto só, então não vou pedir para você abrir a Bíblia, ficar de pé, porque a gente vai ler vários textos que vão basear, nortear a nossa aula de hoje, o nosso seminário de hoje. Eu coloquei aqui, não sei se dá para todo mundo enxergar, mas é mais para a gente ter um contato visual, para você também não perder a sua atenção. Se você tiver com a vista boa aí, então você está enxergando, Flavinho? Você está com a vista boa. Então, não tem problema, você consegue enxergar. Se não conseguir, eu vou estar falando e a gente vai pegando aí, tá? Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia para a gente começar, e se puder colocar aqui também na projeção, para a gente poder iniciar hoje, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. A gente vai ler o que está escrito, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Oi? Não, aqui é uma outra referência, diferente da que está aqui, tá? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Agora, presta atenção aqui. Por que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto dessa forma? E é justamente a igreja a qual ele vai doutrinar, ensinar a respeito dos dons espirituais e que a gente vai ter bastante conteúdo para falar. É porque é uma igreja que não havia crescido ainda. Ele vai dizer, eu não pude falar a vocês como a espirituais, certo? Porque vocês são carnais. E ele compara o carnal, o homem carnal, a mulher carnal, a uma criança. Porque quem pode só beber leite é criança, né? Ela não aguenta comida sólida. Você pegar um bebezinho que nasceu ontem e der comida para ela de verdade, pode até morrer, eu acho, né, Priscila? Você que teve 2 filhos, você sabe melhor que eu. Pode até morrer. Você pegar um prato de arroz, feijão, carne, a criança ela não tem estrutura. Ela não tem estrutura ainda para digerir, para ingerir determinados tipos de alimento. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu estou falando para vocês como falo a carnais, como crianças. Estou dando para vocês leite, porque eu não posso dar alimento, porque vocês ainda não podem suportar, porque ainda sois carnais. E ele vai dizer o porquê que eles são carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas. Quem lembra da lista de Gálatas, né, que a gente fala do fruto do Espírito, mas a gente fala das obras da carne. Ele está dizendo assim, vocês ainda estão manifestando as obras da carne. Ou seja, quem ainda está manifestando as obras da carne é porque ainda não começou a manifestar o fruto do Espírito. Deu para entender? Lá em Gálatas a gente tem essa lista. As obras da carne são, aí tem uma lista extensa, né? Inveja, e aí contendas, ciúmes. Ele está dizendo, vocês são tão carnais que o que vocês estão manifestando são as obras da carne. Vocês não estão manifestando o fruto do Espírito. Então, eu não posso dar a vocês um alimento sólido. E aí ele vem doutrinando esse povo, vem ensinando esse povo. E esse é o grande problema quando a gente vai falar dos dons espirituais. Porque é muito perigoso uma criança querer
adquirir algo que ela ainda não tem estrutura para suportar. Entende? Então, nós como igreja precisamos procurar crescer. Crescer em graça, crescer em conhecimento. Sair dessa condição de crianças para adultos. Então, eu louvo a Deus porque a nossa igreja é uma bênção. Eu não vejo aqui contenda. Eu não vejo aqui ciúme, inveja. Agora, cada um que se examine. Se em você enxerga isso, é para ligar uma luz vermelha para você entender. Isso não é coisa de homem espiritual. Isso não é coisa de uma mulher espiritual. Isso é coisa de carnal. Eu estou com ciúme do irmão fulano de tal. Isso é coisa de quem não é espiritual. Eu estou com uma inveja daquele irmão, daquela irmã. Então você tem que ligar um alerta. Aí surge uma contenda e começa aquela discussão que não se resolve, um problema, uma picuinha, e forma-se um grupo aqui, um grupo ali. Eu já vi muito isso dentro de igrejas. Isso acontece demais. Porque o fato de ser igreja não significa dizer que não possam ter pessoas carnais. É igreja, mas tem um monte de gente em diversos estágios. Existem aqueles espirituais, existem ainda os carnais. Existem os adultos e existem ainda as crianças que não podem suportar um alimento sólido. Aí você vai dizer, Eliabe, então eu entrei na igreja tem 2 anos, então quer dizer que eu sou criança? Depende. Porque esse crescimento espiritual não tem a ver com tempo de igreja, tem a ver com um amadurecimento espiritual, que é diferente daquilo que a gente entende como amadurecimento natural, que o tempo, né, é sinônimo de maturidade. Dentro da igreja, nem sempre. Porque tem gente com 30 anos de igreja que ainda, e a gente vai ver isso aqui na carta de Paulo aos Hebreus, que ainda é criança, que ainda não cresceu. Então, o tempo de igreja não significa dizer que você amadureceu ou que você saiu da condição de carnal para espiritual. Isso tem a ver, a gente aprendeu, nível de espiritualidade não se mede a partir dos dons. O nível de espiritualidade se mede a partir da manifestação do fruto. Porque ela fala em línguas, não quer dizer que ela é espiritual, porque fala em muitas línguas. Eu quero saber o fruto que essa pessoa está manifestando, ok? Se alguém quiser falar ou fazer uma pergunta, o microfone vai estar com o Samuel. Vem cá, Samuel. É só você levantar a mão que o Samuel vai te dar o microfone, tá? Para a gente participar. Vamos para a próxima referência, porque a gente vai construir aqui um pensamento para a gente poder entrar no tema aqui que nós separamos para hoje, tá? Um grupo de dons que nós vamos falar hoje, amém? Certo. Gálatas capítulo 5, versículo 24 e 26. Gálatas capítulo 5, versículo 24 e 26. E é no Gálatas capítulo 5 que tem lá, né? Isso aqui é logo após ele falar do fruto do Espírito. Ele vai dizer isso aqui. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Quem crucificou a carne já não é mais carnal. Se você crucificou a carne, você está matando a carne, não é assim? Obviamente, quem crucificou a carne está andando no Espírito, com as suas paixões e concupiscências. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Eu falei aqui desde o princípio, dom espiritual não é para autopromoção. Não existe isso. Aquele irmão tem os dons espirituais e aí ele é o melhor. Não existe ser melhor porque tem dons espirituais. Tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. É a mesma pergunta que eu fiz aqui para alguém outro dia. Escolhe, o que é mais importante, seu braço ou sua perna? Quem vai dizer o que é mais importante? O braço tem a sua importância, assim como a perna tem a sua importância. Eu não quero ter que escolher entre viver com o braço e com a perna. Eu quero viver com a perna e o braço. São importantes, são diferentes e importantes. Os dons espirituais são entregues para a edificação do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, somos membros. E cada membro tem o seu dom, a sua dádiva. Então, se aquele irmão faz isso, aquilo outro, amém, glória a Deus, não glória a ele. E o problema é que quando a gente não está vivendo no Espírito, a gente se deixa possuir de vanglória.
Ah, porque eu prego bem, então eu sou melhor do que o irmão que canta. Não, porque Deus me usa em profecia, eu sou melhor do que a irmã que ora. Não, porque Deus me deu a graça, o dom de liderar, então eu sou melhor do que o liderado. Lógico que não. Quando você deixa a vanglória entrar, você já está demonstrando o quão carnal você é. E isso é um grande problema. E é isso que gera problemas entre nós e no corpo de Cristo. A igreja que não é instruída dessa forma, ela cria seus monstros, certo? Aquele irmão que quer buscar o dom espiritual, para toda hora ele ter oportunidade. Aquela irmã que quer buscar os dons espirituais, para ela sempre ser buscada, querida pelas pessoas. E aí a gente começa a querer tomar o lugar de Deus. E aí já na igreja, o foco não é Deus, é o irmão fulano de tal das profecias. É a irmã ciclana que quando ora, Deus cura. Eu só quero saber dela, só quero a amizade dela, só quero ter comunhão com ela, só quero visitar a casa dela, só quero que ela ore por mim. E aí a própria igreja vai criando os seus monstros internos. Por quê? Alguém que se vangloria por algo que não é seu é muito ignorante. Já viu o pessoal na internet que para na frente do carro que não é dele para tirar a foto, para poder postar na internet? Isso é quando a gente descobre que o carro não é da pessoa. O que você pensa? Isso é um Zé Mané. O cara é um mané, tá pagando. A mesma coisa é quem quer se gloriar pelo dom que não é seu, mas é de Deus, é do Espírito. Deu para entender? Então, se eu tenho o dom de transmitir a palavra de Deus com muita graça, eu não posso me gloriar, porque isso não vem de mim, isso vem de Deus. Eu não quero ser o Zé Mané que tira foto na frente do carro para parecer que eu sou o dono. Eu não sou o dono, entende? Então, a nossa vida com Deus, ela precisa ser uma vida onde a nossa carne tem que estar crucificada. Porque quem não crucificou a carne, no primeiro elogio, ele se vangloria. É só ele fazer algo que chama a atenção, que se destaca, e meia dúzia de pessoas bater nas costas dele, ele já se incha. E esse é o grande problema, certo? Então, quando eu crucifico a minha carne e alguém vem me elogiar, alguém vem dizer que eu sou o cara ou e tal, a minha carne está crucificada, ela está morta, e morto não sente nada. Elogio o morto para ver o que ele vai fazer, ele não vai fazer nada, está morto. Certo? Quem já elogiou? Já elogiei o morto, já elogiei amigos meus que morreram, falei bem deles à beça. Só que eles estão mortos, estão no túmulo e não estão nem sentindo o elogio. É assim que Deus quer que a gente viva em relação à nossa carne, mortificada, certo? Para que sejamos espirituais de fato, certo? Porque se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse andar fala do meu dia a dia, da minha vivência. Eu não posso dizer que eu vivo no Espírito se eu ando na carne. Entende? Ah, não, eu vivo no Espírito, mas o meu andar é carnal. Eu prego aqui sobre a vida com Deus, mas se você me encontrar na rua, o que eu prego não condiz com a forma como eu ando. E quando eu digo a forma como eu ando, não é como eu me visto, ou não, é como eu decido agir em relação a tudo na vida. Inclui a forma como eu me visto, como eu me falo, a forma como eu falo, como eu me relaciono com as pessoas, os meus tipos de amigos, tudo isso inclui. E eu não posso dizer que eu vivo no Espírito e no meu andar não condizer com isso. Então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Deu para entender isso? Sem se deixar possuir de vanglória, sem provocar uns aos outros e sem ter inveja um dos outros. Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 13. Vamos analisar esse texto aí. A gente está fazendo esse pano de fundo, tá? Para construir um pensamento. Já já acredito que vão surgir as dúvidas aí, as perguntas. Se surgir agora, pode perguntar, pode falar, tá? Vou pedir só para a Débora ou Samuel verificar a gravação, se ela não vai ficar escura aí, que se ficar, tem que tocar na tela. Obrigado. Vamos lá. Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 13. Pois, com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os
adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha o que Paulo está falando aos crentes de Hebreus. Isso é uma chicotada bem dada. Tem a ver com o que eu falei na primeira referência. Muito tempo de igreja. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Eu digo apóstolo Paulo porque a gente diz que foi ele que escreveu a carta aos Hebreus, né? Mas a gente não tem essa confirmação histórica, mas tudo bem. Olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Pelo tempo que vocês têm de caminhada, já era para vocês estar ensinando. Já era para vocês serem mestres. Só que vocês estão precisando que alguém ensine a vocês de novo. Não é ensinar aquilo que eles não aprenderam. É ensinar aquilo que eles já aprenderam, mas parece que não estão praticando. O quê? Os princípios elementares da palavra de Deus. Como, por exemplo, eu não tenho que estar aqui falando que você precisa amar o seu inimigo. Não é verdade? Você já sabe disso. E pelo tempo que você tem de caminhada, já era para você estar exercitando isso. Já era para você ser mestre nisso. Já era para você estar ensinando. Não era mais para você estar tendo problema com pessoas que falam mal de você, com pessoas dentro da sua família que não gostam de você e ficam fazendo fofoca. Já não era para você estar enfrentando esse tipo de problema. Era para você estar ensinando as pessoas a lidarem com isso. Pelo tempo que você já tem de caminhada. Aí, porque você ainda não está praticando isso, aí precisa que alguém te ensine de novo sobre isso. Pelo tempo, quem é que já tem mais de 10 anos de igreja? Quem é que tem mais de 20 anos de igreja? Quem é que tem mais de 30 anos de igreja? A gente tem gente aqui com... Quem tem mais de 5 anos de igreja? Mais de 5. Pronto, todo mundo levantou a mão. Eu queria que todo mundo levantasse. Pronto. Bom, 5 anos é o tempo de uma faculdade. Já vou dar a palavra para o Nil. 5 anos é o tempo de uma faculdade. Então vamos lá. Todo mundo aqui já está formado em igreja, sim ou não? 5 anos. Então, gente, 5 anos de igreja é tempo para chuchu. Já não era mais para a gente estar tendo que ser... Assim, a gente precisa se enxergar. Aí quando eu falo isso, você deve estar dizendo assim, pastor, então porque você já está comendo comida sólida? Não, pode ser não. Existem algumas áreas da minha vida que eu ainda estou bebendo leite. E essa palavra é para mim. Nascido no Evangelho. E tem coisas que eu preciso despertar para crescer e amadurecer. Pode falar, missionário. Não será porque o escritor está falando aos hebreus? Pode ser isso também, né? Porque eles como povo de como povo de Deus, os hebreus, eles vêm sendo advertidos, admoestados desde Abraão como se deveria servir. No entanto, a promessa feita a eles a respeito de Jesus, que acabou se estendendo a nós, também podemos observar como você está observando, essa palavra para mim, para nós. Perfeita a sua colocação. Porque quando nós lemos a Bíblia, a gente costuma espiritualizar. É a Bíblia. Vou ler assim, nunca olhando a palavra como corretivo para a minha vida espiritual na terra. Aí, quando eu não olho assim, eu deixo de comer a palavra, deixo de me alimentar dela, deixo de trazer ela para a prática minha diária. Exatamente. Eu acho que isso que me atrapalhou também muito, porque eu tenho 36 anos de evangelho e agora estou mais despertada a isso do que no passado. E quanto tempo eu venho fazendo a obra? Desde que aceitei Jesus no ar livre. Quando eu aceitei Jesus, já saí pregando, já saí anunciando, já saí falando do amor de Deus, sem ter conhecido praticamente nada da palavra. Fiquei no exercício, no serviço, né? Por isso que agora eu tenho um despertamento melhor, porque tem a salvação, a santificação e o serviço. A gente fica no serviço, achando que está se santificando, porque Jesus salvou. Não é. Dá tudo errado. Isso aí. Dá muito errado. É muito bom essa pontuação que a missionária Emma fez a respeito dos hebreus. Eu gostei demais.
E ela colocou que, de fato, dá para nós aplicarmos isso a quem tem 5 anos de igreja. Porque a gente precisa pontuar que os hebreus não tinham a revelação total. Nós temos a revelação total do Cristo. Nós temos a pessoa do Espírito Santo, certo? Então, a quem muito é dado, muito é cobrado. Aquilo que os hebreus demoraram gerações para terem a conclusão da revelação, a gente consegue ter em pouco tempo de dedicação a aprender a respeito da palavra de Deus. Então, em 5 anos, já era para a gente estar dando aula em algumas coisas que a gente ainda está tendo que ser ensinado. Já dou a palavra para a irmã Roseli. Por quê? Porque talvez nós deixamos de lado um princípio do ensinamento de Cristo sobre sermos cristãos praticantes e não apenas ouvintes, certo? Quando você está aqui na casa de Deus, eu bato palma porque você é um bom ouvinte, mas eu não sei se você é um bom praticante, porque só quando você sai daqui que você pode colocar em prática aquilo que você ouviu. Quando Jesus prega o seu sermão, chamado Sermão do Monte, ele termina dizendo sobre 2 tipos de pessoas. Um homem que construiu a casa na areia e um homem que construiu a casa na rocha. E aí ele disse que o que construiu a casa na areia, quando veio as dificuldades, a casa dele desabou. Mas o que construiu a casa na rocha, quando o vento, a chuva veio, a casa dele permaneceu. Qual a diferença entre o que construiu na areia e o que construiu na rocha, trazendo para a interpretação do texto? Ele diz, quem construiu na areia é igual a quem ouve e não pratica. E quem construiu na rocha é igual a quem ouve, mas pratica. Você entende que a prática te dá estrutura para você suportar? Porque ouvir te permite construir, mas praticar te permite ter sustentabilidade naquilo que você está construindo. Então, por que algumas coisas que a gente constrói na nossa vida, elas acabam ruindo? Porque a gente ouviu bem sobre Deus, mas a gente não praticou. Entende? Então, quando eu pratico a palavra de Deus, isso é a segurança para aquilo que eu vou construir na minha vida não ser destruído. Aquilo que eu vou construir, o quê? Tudo aquilo que eu for construir fundamentado em Deus, fundamentado na palavra de Deus. Vou abrir uma empresa, que eu faça isso fundamentado em Deus. Vou constituir família, que eu faça isso fundamentado em Deus, certo? Porque quando eu fundamento em Deus, na prática, eu acabo conseguindo manter aquilo ali firme na rocha. Pode falar, irmã Roseli. Apesar de eu ter voltado para Jesus com 21 anos de idade, estou com meus 57, e graças a Deus que só tive 3 pastores, que só na Nova Vida eu fiquei mais de 25 anos, e o meu pastor Márcio, que foi um dos meus pastores, ele falava que quando a igreja trabalha, só trabalha, mas quando a igreja ora, Deus trabalha. Porque muitas vezes a pessoa está envolvida em tantos afazeres, mas não para orar, para ler a palavra. Eu lembrei aqui de um versículo aqui também, que está em 1 Coríntios 13, 11, que diz assim, eu gosto muito desse versículo: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Pronto. Aí. Quer dizer, é um homem que fala na espiritualidade, né? Exatamente. Então, se você pegar uma criança, não, as crianças estão aí, a criança ela não tem compromisso, não tem constância, é criança, é coisa de criança. Quando a gente vem para as coisas de Deus, a gente não pode ser infantil. A gente precisa ser adulto, levar a sério. Então, amar a quem... o pastor Eliabe toda hora fala sobre amar o inimigo. Você precisa levar isso a sério. Você não pode ser criança nesse aspecto. Você tem que levar isso a sério. Quando o pastor Eliabe falar, tem que perdoar, é verdade. Ele diz que tem que perdoar. Já ouvi isso várias vezes. Só que o que você está fazendo para que isso se torne uma prática na sua vida? Você não pode ser criança nesse sentido. Porque criança é aquela que ouve e não tem compromisso em obedecer, em praticar. Não é verdade? A criança, ela está aí. Nós não podemos ser crianças. Nós precisamos ser adultos. Levarmos a sério aquilo que está sendo falado
A palavra de Deus precisa ser praticada. Ok? Posso ouvir um amém? Então, quando falarmos de perdão, você precisa se interessar. Ah, eu não consigo, mas a palavra de Deus vai te ensinar, vai te instruir, vai te ajudar. Ah, sobre amar, mas não consigo, mas a palavra de Deus está aí para te ajudar. O Espírito de Deus está aí para te ajudar, para que a gente cresça. Para que a gente cresça. Não dá para nós sermos criança o resto da vida. Espiritualmente falando, não podemos ficar estagnados para Deus. É por isso que você está aqui, para você ouvir. Primeiro passo importantíssimo que você está dando, está aqui para ouvir. Agora, o segundo passo é tão importante quanto o primeiro, que é você começar a praticar tudo isso que você está ouvindo. Pode falar, irmão José. Pai do Senhor abençoado, aquele problema que o senhor sabe que eu tive, Sim. eu já perdoei, mas eu não consigo conviver com eles. Tem problema. Mas aí eu oro por eles, que Deus abençoe a vida deles, que eles tenham entendimento, que eles voltem para o entendimento da palavra de Deus. E às vezes tem uns vizinhos que às vezes... Aí eu falo de Deus para eles, aí melhora um pouquinho, daqui a pouco continua a mesmice. Então eu passo a só orar por eles. Isso aí. E converso, falo de Deus para eles. Olha só, guarde isso aqui, gente. E eu não... Nós precisamos aprender que nós não precisamos estar perto para validar o nosso perdão. Perdão não tem a ver com proximidade. Eu posso perdoar e não estar mais junto. Eu não sou obrigado a andar do lado com a pessoa, ficar tomando café na casa dela. Não sou obrigado a isso. Agora, o meu coração precisa estar limpo o suficiente ao ponto de não haver nada no meu coração contra essa pessoa. Certo? Eu não vou ficar falando mal dela. Se ela precisar da minha ajuda, eu tenho que estar pronto a ajudar. Certo? É sobre isso. O perdão é sobre isso. Porque o perdão você vai se libertar. Você tem que estar livre. Certo? Você tem que estar livre. Isso é o perdão. Então, nós não somos obrigados a andar junto para perdoar. A gente tem que perdoar. Voltou aí? A gente tem que perdoar. Porque isso é a dúvida de muita gente, né? Essa é a dúvida de muita gente. Ah, fulano de tal me fez muito mal. Eu perdoei, mas eu não ando junto, não tem problema. Está perdoado. Agora, você sabe se realmente perdoou. Deus sabe se realmente perdoou. Entendeu? Isso aí não tem como a gente esconder. Ok? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 ao 14. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 ao 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se eu pregar essa palavra aqui para homens naturais, eles vão dizer que eu estou maluco. Pode ter certeza. Se eu disser que o fulano de tal que te trai, você tem que perdoar, não pode falar mal dele, um homem natural vai dizer assim, mas você está doido, pastor. A oportunidade que eu tenho, eu falo mal mesmo. Eu faço, e se passar na minha frente, eu atropelo e dou ré, passo por cima. O homem natural pensa assim. Só que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. Para ele é loucura. E ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, essa palavra, essa mensagem, se você está entendendo ela, é porque você está no Espírito. Porque se essa palavra que eu estou pregando, ela não faz sentido para você, isso é sinal que você é carnal. Agora, se ela faz sentido para você, você diz assim, não, isso aí realmente é o certo. Essa é a forma correta de se viver. É difícil, tudo bem, você pode achar difícil, mas lá no seu íntimo você entende, isso é o certo. Isso é o que Deus espera de mim. Então você é um homem espiritual. Agora, se essa palavra bate no seu coração e não encontra um lugar, é porque você é carnal. Você fala, não consigo aceitar isso. Então é porque você é carnal, certo? Mas, louvo a Deus, porque todos aqui somos espirituais. É difícil. Reconhecer que é difícil não significa dizer que eu sou carnal. É difícil. Se eu dissesse que não é difícil, eu seria hipócrita. É difícil, irmão, perdoar quem te fez mal. É difícil você perdoar quem te traiu, quem te roubou, quem te passou para trás. É difícil, mas não é impossível. Porque a Bíblia não te manda fazer algo que seja impossível de fazer. Se a Bíblia está mandando fazer, é porque é possível. É difícil, mas não é impossível. Irmã Priscila, aí, Samuelzinho já está lá. Por exemplo, assim, não é meu caso, gente, mas existem muitas pessoas que eu já ouvi relatos
de meninas, mulheres que foram abusadas pelo próprio pai. Né? E isso, assim, não é só espiritual. A pessoa ela até quer perdoar, mas não consegue porque é algo muito forte que aconteceu na vida, que causou um trauma, ficou marcado na mente. Sim. E assim, eu queria que você falasse sobre isso, né? Existem dificuldades em níveis que nós nem imaginamos. Eu não imagino a dificuldade ou desafio que é um exemplo como esse que a Priscila deu, para uma menina que foi abusada pelo seu próprio pai, perdoá-lo. Eu não imagino quão difícil seja. Agora, independente da dificuldade que for, o Espírito Santo está aí para nos ajudar nas tarefas difíceis. É possível, ok? É possível. E é o que Deus espera de nós. Isso aqui entra no que eu acabei de falar. O homem natural vai vir aqui e vai querer me dar um soco na cara e dizer: você é maluco, pastor? Como que a menina abusada pelo pai vai perdoar o pai que abusou? É o que Deus espera. É o que Deus espera, certo? Porque para quem estava matando, é que algumas pessoas vão dizer que a morte é melhor do que ser abusado, e aí eu vou respeitar a experiência de cada um. Isso não tem debate para dizer o que é mais importante, ou o que é mais doloroso ou menos doloroso, mas o nosso exemplo é Jesus. Se ele perdoou quem estava matando ele, deu para entender? Quem estava pronto para tirar a vida dele, ele está dizendo: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. É aí que nós precisamos entrar. Agora, são situações que realmente chega a arrepiar, né, de tensão, porque deve ser algo extremamente difícil, mas é o que Deus espera de nós. Pode falar, Samuelzinho. Para ela não perdoar, exemplo ao pai, é porque é difícil ela estar presa? Então, para ela não perdoar, a falta de perdão é como uma prisão, certo? É como uma prisão. E se essa pessoa não conseguir perdoar, tem que pedir auxílio a Deus, auxílio ao Espírito Santo. E aí, irmão, é só o Espírito de Deus. É só o Espírito de Deus para trabalhar. Deve ter, provavelmente, o auxílio psicológico também dos profissionais, né? Que é válido. Gente, o mundo espiritual é real, mas existem também a ciência que ajuda, que colabora. Eu não sou contra você ir ao psicólogo para cuidar de coisas na mente. Isso não é ser menos espiritual. Isso não é ser menos cristão, isso não é ser menos crente. Há algumas pessoas que dizem: esse negócio de psicólogo é para quem não tem Jesus na vida. Não, irmão, para. Não seja dessa forma. Vamos saber entender. Então, se Deus resolve, não, quando você tiver um problema na justiça, não procura advogado, não, porque Jesus é advogado também, vai defender sua causa, entende? Então, a gente precisa recorrer. Acho que você ficar doente, você não vai no médico. Você confia em Deus, mas você recorre aos médicos, certo? Você confia em Deus para cuidar de traumas do seu passado, mas você pode recorrer ao auxílio do psicólogo para te ajudar a entender isso. A cabeça adoece, é isso aí. A mente, ela adoece como qualquer parte do corpo. Você está com febre, você não toma lá dipirona? Ok, você teve um trauma na infância, no passado, que precisa ser tratado, existe o profissional que cuida disso. Pode falar, Priscila. E existem relatos também, existe até uma pastora americana que aconteceu isso com ela. Joyce Meyer, né? Muito conhecida. Né? E hoje ela fala, né, que ela perdoou, né? Ela até pessoas, né, podem procurar. E ela nas pregações dela, ela repete isso, né? Demais. Muito, ela sempre fala sobre isso. E eu conheço também a minha prima fez faculdade com uma menina. E aconteceu isso com ela na própria casa. O pai dela abusou dela desde criança. E ela se converteu lá na faculdade, fazia lá a reunião lá na faculdade, né? Na reunião lá com os amigos. E ali ela conseguiu perdoar. Tá vendo? Né? Então, ela conseguiu um caminho que contar esse testemunho. Trilhar. Exatamente, é um caminho que dá para trilhar. E eu quero que você guarde isso. Nas áreas da vida onde você mais é ferido, geralmente é a área que Deus quer te usar para você orientar pessoas, para você cuidar de pessoas nessa área. Porque são áreas da nossa vida onde o diabo tentou nos envergonhar. E isso fere a gente, isso, né, é algo que dói. E como que Deus
cura isso, fazendo igual ele fez com o paralítico que andava, né, ficava deitado na maca. Ele disse: levanta, toma a tua cama e anda. A maca, né, que carregava ele, agora ele está carregando aquela maca, mostrando para o mundo que ele não tem vergonha da maca. Ele está dominando o que dominava ele. Então, por exemplo, se você foi muito atacado na sua vida financeira, Deus quer restaurar a sua vida e te usar para que você possa ser um instrumento de Deus para ajudar pessoas nessa área. Se Deus te atacou na área, se o diabo te atacou na área da família, Deus quer te ajudar a você ser alguém que vai ser usado, entende? Nessa área, para ser alguém que vai ajudar as outras pessoas. Porque nada melhor do que a sua própria experiência para que você possa auxiliar pessoas que estão passando por isso. Não é isso? Por exemplo, se eu estou com um problema na minha família, irmão, eu quero ouvir alguém que passou pelo mesmo problema, superou e está firme com Deus, me contar o que ele tem para me falar sobre isso. Certo? Porque eu quero aprender, né? É exatamente isso. Pode falar, Cris. Cadê? O microfone. Não, vai. Eu tenho uma dúvida. Eu vi uma pregação agora há pouco tempo e o pastor falava assim, quando a pessoa diz que perdoou, mas fala, eu não quero mais conviver. Ele falou assim, e se Deus fizesse isso com você? Eu te perdoo, mas também não quero você aqui no céu. Então isso ficou assim no meu coração. Sim. Aí agora você tocou nesse assunto, aí eu queria te perguntar o que você acha, que eu achei aquilo tão forte que, tipo, eu perdoo Eliabe, mas eu não quero Eliabe perto de mim. Não quero de perto de ninguém, nananana. E se Deus fizesse isso com a gente, eu te perdoo, mas você também não vai entrar no céu. Então, é interessante, de fato. É algo a se pensar. Agora, eu acredito que se eu estou do lado de alguém que não valoriza a minha presença, alguém que não celebra a minha presença, eu não sou obrigado a ficar perto. Por quê? Aí eu volto ao exemplo de Jesus. O próprio Jesus não ficou em Nazaré, porque as pessoas ali não acreditavam nele. Então, se Jesus fez isso, saiu de perto dessas pessoas, eu posso seguir o exemplo dele, certo? Posso seguir o exemplo dele. Irmão, eu sou o tipo de pessoa que eu não fico em ambientes onde eu não sou querido, onde eu não sou celebrado, eu não sou obrigado a ficar. E geralmente o ambiente onde eu fui traído, onde eu fui passado para trás, onde me fizeram mal, e eu sei que essas pessoas não mudaram, eu sei que essas pessoas ainda estão na mesma vida, eu não vou conviver ali. Eu não vou lançar pérolas aos porcos, entende? Porque a sua presença é uma pérola, a sua presença é preciosa. Então, você não é obrigado a ficar em lugares onde você não é celebrado. Agora, se você perdoou e houve uma mudança real nessa pessoa, e vamos supor, fulano que me fez mal, que arrasou com a minha vida e eu decidi não conviver com ele. Mas ele veio congregar na minha igreja. Aí eu vou sair da igreja porque... Aí entende? Não, obviamente que não. Se a vida, Deus trouxe ele para perto de mim, ou ele apareceu trabalhando lá na mesma empresa que eu, do lado da minha mesa no ambiente, eu vou pedir demissão? Exatamente, eu não vou pedir demissão. Entende? Porque eu perdoei. Agora, eu não sou obrigado. Agora, se você quiser, também não tem problema. Você pode continuar andando com quem te fez mal. É uma escolha sua. Agora, se acontecer de novo, segure as consequências. Se você quiser continuar dando chance, pode continuar. Não há limite para o amor. Não há limite para o perdão. Continue perdoando. Porque Jesus nos dá exemplos de diversas atitudes que a gente deve tomar ou não. Por exemplo, Judas era ladrão, não era? A Bíblia diz que Judas roubava o dinheiro das ofertas, porque Jesus tinha um ministério, certo? Não sei se você sabe disso, mas haviam mulheres que vendiam suas propriedades, pegavam dinheiro e ofertavam. Dava para Jesus, para o ministério dele, para sustentar ele. Você acha que como que Jesus comia com os 12 discípulos? Era através do sustento das ofertas. E a Bíblia diz que Judas roubava. Judas era ladrão. E por que Jesus não tirou Judas dali? Está entendendo? Jesus sabia que Judas roubava, sim ou não? Mas Jesus em momento nenhum falou, tira a sacolinha da mão de Judas, dá para Pedro, porque Judas está roubando a gente. Jesus não falou nada, não fez nada, deixou ele cuidando do dinheiro. Ou seja, Jesus estava sendo roubado e continuou. Sendo roubado e continuou. Até que Jesus foi traído pelo ladrão
e morreu. Entende? E tudo bem por isso, escolha dele. Agora, em Nazaré, ele foi lá pregar, as pessoas menosprezaram ele. Ele foi e saiu. Eu entendo que eu tenho essa autonomia. Eu posso escolher. Agora, o que eu preciso fazer é perdoar. Perdoar é uma obrigação do crente, do homem espiritual, da mulher espiritual. Deu para entender mais ou menos? É por aí. Vamos lá? Aqui vai dizer aqui em Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Aí a gente lembra de Ló e Abraão, né? É verdade, exatamente. Às vezes é algo que não dá para estar perto. E tudo bem, Deus vai abençoar a sua jornada, a jornada da pessoa. Mas é uma boa reflexão, né? Se Deus decidisse fazer a mesma coisa, pega a gente para pensar, né? Mas gostei. Vamos lá, para a gente adiantar, porque já acabou, já está acabando, só tem 5 minutos. Olha só, 5 minutinhos bem terminar. Vamos lá. Sabedoria do homem versus a sabedoria de Deus. Para a gente entrar aqui nesse assunto, pelo menos entrar, para a semana que vem a gente continuar. Sabedoria do homem versus a sabedoria de Deus. Daniel, capítulo 5, vai falar sobre um evento extraordinário. Vamos ver se a gente lê. Daniel, capítulo 5. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura, é extensa, mas vamos entender essa história aqui de sabedoria. Sabedoria do homem versus sabedoria de Deus. O rei Belsazar, capítulo 5 de Daniel. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Pode olhar aqui para a televisão se quiser. Eu vou acompanhar a leitura com Débora. Vai passando, Débora, que a gente vai ler até o versículo 17. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caidura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo, e mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força que se introduzissem, olha aí, a diferença da sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus. E gritou o rei com força que introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei, dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os seus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no teu reino um homem no qual há o espírito dos deuses santos. Ela não sabia que era o único Deus verdadeiro, então ela disse isso, né? O espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação.
Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Pode continuar, a gente está em qual versículo? Agora mesmo foram introduzidas à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro do teu pescoço e o reino serás o terceiro governante. Versículo 17, que acho que é o último. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber as interpretações. Irmão, a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus. O Belsazar tinha dádivas, dons, porque os homens têm seus dons. Dons são presentes. E ele está dizendo assim: se você interpretar, eu vou te dar presente. Ele está dizendo: eu não quero o seu presente, porque eu já tenho um dom de Deus. Eu vou te dar a interpretação, eu vou te saber fazer exatamente qual é o que esse escrito quer dizer. Há uma diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria que vem de Deus. Quando o texto fala os magos, os astrólogos, os caldeus nessa época eram os homens mais inteligentes de toda a terra. Está entendendo? Onde a ciência era muito desenvolvida, na Caldeia. Só que quando Daniel é levado cativo para a Babilônia, e no reinado de Nabucodonosor, que é pai de Belsazar, que Nabucodonosor tem um sonho, a gente vai falar sobre isso mais na frente, que ele diz assim: eu tive um sonho, só que eu não entendi. Olha o que o rei está dizendo: eu quero que os meus magos, os meus astrólogos, os meus sábios, me falem o sonho que eu sonhei e me digam a interpretação. Ele não queria interpretação apenas, porque alguns disseram: mas peraí, então fala o sonho que a gente dá a interpretação. Ele disse: não, eu quero que me digam o que eu sonhei e me dê a interpretação. E se não me disser, eu vou matar todo mundo. E aí que Daniel se levanta com muita ousadia e sabedoria. Ele diz assim: eu vou para o meu quarto orar e Deus vai me revelar esses mistérios. Irmão, isso é profundo demais. E quando Daniel revela o sonho de Nabucodonosor, ele é colocado por chefe. Ele é colocado por mestre de todos os sábios. E aí quando Belsazar, filho de Nabucodonosor, vive esse evento, que é uma mão que aparece na parede escrevendo em uma escrita que ninguém sabia. Mene, tekel, ninguém sabia ler, ninguém sabia interpretar. Há quem diga que isso aqui era um escrito realmente divino, porque tinha ali gente que sabia letras de toda a terra e não conseguiam entender o que estava escrito. E aí Daniel, ele com o espírito de sabedoria, ele lê, consegue interpretar. Então há uma diferença entre sabedoria do homem e sabedoria de Deus. Certo? Filosofia, sociologia, direito, medicina, sabedoria humana. Agora, irmão, existe a sabedoria divina. E onde entra a sabedoria divina? Quando a sabedoria humana para, aí entra a sabedoria divina. Porque a sabedoria humana é limitada, só que a sabedoria divina não tem limite. Pode falar, Samuelzinho? Quando Deus escreve, né, na parede a frase, os sábios eles não conseguiram entender a frase, nem ler, nem interpretar. Ou Deus não deixou? Boa pergunta. Não dá para a gente ter a resposta exata disso. Mas o que o texto fala é que eles não conseguiam ler nem interpretar. Agora, eles não conseguiam ler porque Deus não deixou eles conseguirem ler, ou porque o que estava escrito ali era uma língua que na terra ninguém entendia. E aí fica no campo da especulação. O que eu acho que ali, irmão, foi uma língua estranha que Deus escreveu na parede e não tinha como ninguém saber, ninguém entender, ninguém interpretar. Só Daniel. Não que Deus tenha diminuído, porque entende? Porque aí ficaria um pouco fácil Deus limitar a sabedoria dos homens para poder Daniel entender, ou mesmo os homens mais sábios do mundo não conseguirem entender,
e a sabedoria que está sobre a vida de Daniel sobrepujar a sabedoria dos homens e ele conseguir a interpretação. Eu acredito mais plausível, para a glória de Deus, a segunda hipótese. Eles tinham conhecimento de todas as línguas e letras, só que aquilo que estava escrito era algo para eles que era inteligente. Eles não tinham capacidade, eles não sabiam, eles não tinham conhecimento. Pode falar. Sim, naquela época, talvez não conhecesse essas letras, né? Mas hoje, os teólogos que estudam a palavra, eles identificam que essas letras é de algum povo, alguma nação que tenha, entendeu? Desenvolvido esse escrito. Mas que povo? Eles dizem que é uma escritura persa, antiga, alguma coisa da Média, alguma coisa assim. Entende? Então, que eles na época não sabiam, mas que pode realmente ser. era de algum povo da terra. A gente entra no campo da especulação. Mas onde eu quero chegar aqui? A diferença da sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Pode falar, irmão Márcio, aqui, Samuel, para o irmão Márcio. Vê para mim se ainda está aceso aqui. Quando Daniel interpretou o sonho, tá? E o rei concordou, achou que está verdadeiro, foi mais, aí eu acho que foi mais uma dádiva de Deus que colocou, independente de Daniel ser um homem na época culto, sabedor, mas o dom de Deus e interpretar aquele sonho e o rei concordar. Sim. Porque se o rei não concordasse também, eu acho que tudo ele não sabia, né? Para ele fez sentido, né? E era uma interpretação complexa. Uma árvore, né? E tal, a estátua. Era uma interpretação complexa. Então, de fato, foi a graça de Deus sobre a vida de Daniel. Agora vamos ver um evento parecido, Gênesis capítulo 40, versículo 8. Vamos lá que a gente já tem que terminar, já passamos 4 minutos. Gênesis 40, versículo 8. É José. Pode falar, pode falar. Isso também é ligado ao propósito de Daniel, correto? Pelo que ele fez no começo, né, do chamado dele. Exatamente. Que ele colocou no coração dele, não só dele, mas também propôs o propósito para os amigos dele. Isso em relação aos alimentos. Então, ou seja, e não se contaminar, e chamou a atenção de Deus pelo propósito que ele propôs no coração dele. Vamos ler isso aí, porque isso é importante. Eu ministrei uma mensagem aqui há uns 4, 5 meses atrás, que eu disse assim, quem rejeita os manjares do rei, recebe os dons de Deus. Quem lembra disso? Eu até fiz um corte e coloquei lá, porque é exatamente isso que o Geraldo falou. Quando tem a ver com o propósito que ele fez. Eu acho que está lá em Daniel, capítulo 5, será? Não, capítulo 5 é a escritura na parede. Está lá no início. Daniel, capítulo 2, alguma coisa assim. Aqui. Vamos lá. É logo lá no primeiro, né? Capítulo 1, que vai dizer assim, que Daniel assentou no seu coração não se contaminar, né, com os manjares do rei. E aí, ao passar dos dias, ele estava mais forte do que os outros. E aí, capítulo 1, versículo 20, né? Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o qual o rei fez-lhe perguntas e achou 10 vezes mais douto que todos os outros, né? E Daniel sobressaiu. Mas tem aqui uma parte que fala que Deus distribuiu a eles uma porção de dádivas, deu a ele dons, sabedoria, certo? Capítulo 2, versículo 17, ou 1? Capítulo 1, versículo 17. Ora, estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Então, é isso aí. O propósito deles se absterem dos dons. Então, irmão, você tem que escolher. Ou você pega os dons dos homens ou os dons de Deus. Só está aparecendo aqui? Tá, não dá para ver aqui não, né? Vamos lá que a gente já está terminando, gente, senão a gente passa muito do horário. Gênesis capítulo 40, versículo 8. Isso aqui, Gênesis 40, versículo 8, vai falar sobre José. Mesma coisa, sabedoria. A sabedoria dada a José. E ele respondeu, tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho.
Foi o sonho de Faraó. Olha só o Gênesis 41, versículo 8. Isso aqui é demais. Gênesis 41, versículo 8. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. E aí ele começa a contar sobre como José foi usado para poder revelar o sonho do copeiro lá dentro da prisão. Aí pula para o versículo 39 do mesmo capítulo. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como você. Ele é colocado para administrar todo o Egito. Isso é o quê? É a sabedoria de Deus. Deixa eu concluir mostrando para vocês a divisão dos dons e o que a gente vai falar semana que vem, tá? E aí a gente precisa começar na hora para a gente ter tempo, irmão, senão a gente não vai conseguir desenvolver. Existem 9 dons, e a divisão está dessa forma: dons de elocução, ou dons de fala, dons de poder e dons de revelação. Nós vamos começar a estudar, semana que vem, os dons de revelação. Quais são eles? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Não de espírito, de espíritos. Espírito de Deus, espírito satânico e espírito do homem. 3 tipos de espírito. Temos essas referências e aqui a gente vai adentrar nesse tema de forma mais profunda. O que seria o dom da palavra de sabedoria? O que seria o dom da palavra de conhecimento? O que seria o discernimento de espírito? Então, semana que vem, eu preciso de você aqui para a gente continuar. Agora que o negócio vai começar a ficar bom, tá vendo aí? A gente vai ter que terminar, por cada hora. Vamos ofertar a casa de Deus. Você foi abençoado hoje? Diga amém. Volte semana que vem com vontade, irmão. Mas vem com vontade de aprender, porque semana que vem o negócio vai ser forte. Pode falar, pastor Rogério. Tá. Pode fechar a live aí para mim, por favor. Vamos tirar a oferta, ofertar a casa do Senhor. Se você puder, traga alguém semana que vem, insista com alguém, fala, irmão, vamos. A gente precisa aprender sobre isso aqui, irmão, isso aqui é preciosidade. Saber sobre isso aqui, conhecer isso aqui, é tesouro do céu para a sua vida. Tá bom? Você precisa estar aqui terça-feira que vem para você crescer na presença de Deus. Alguém pega a minha carteira aí, por favor, dentro da salinha para eu poder ofertar. E enquanto a gente oferta, já vou passar aqui a palavra ao pastor Rogério. Irmãos, a paz do Senhor. A minha fala é rápida, eu quero aqui fazer um pedido a toda a igreja de algo que, por intermédio de algo ruim que aconteceu de ontem, essa semana, né, para hoje, acabou acontecendo algo bom. Quase teve morte na minha família essa semana. A coisa foi muito séria por causa de cana. Minha irmã pediu para o genro dela capinar o quintal lá, que mora minha mãe, mora meu irmão, a família toda lá, e sempre houve aquela guerra, e há uma maldição muito grande na minha família por causa da minha mãe. Minha mãe é um problema sério, ela bota um contra o outro, ela faz aquele inferno, e depois ela sai e ela se dá de vítima, né? E aí ela sempre foi assim. E eu sou obrigado a viver afastado. E ontem, minha irmã, devido o enteado dela, o genro dela, foi roçar o mato, e devido ter muito mato, acabou cortando a cana que meu irmão plantou. E ela foi lá, pediu ela para conversar com meu irmão, explicar a situação. Vou correr só para poder os irmãos entenderem. E nisso aí, aparentemente estava tudo bem. Só que minha mãe foi lá para casa do meu irmão e fez aquele inferninho. Não, eu vou resolver lá com ele, que ele não é dono de nada aqui, mas só que ela vai e inverte o negócio. Ela faz um inferninho para haver a confusão. E aí, minha irmã foi lá falar com ela e começou a falar, minha irmã falando tranquilamente, mas ela começa a se alterar. E moral da história, para encurtar.
Eu sei que meu irmão saiu de lá com um facão na mão, queria